Está escrito que não há ninguém além do Criador, o que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer alguma coisa contra sua vontade. E se o homem vê que há coisas neste mundo que negam o domínio do alto, é porque ele quer assim. E isso é considerado uma correção, chamada a esquerda rejeita e a direita acrescenta, significando que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso quer dizer que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la distanciada da santidade. O benefício dessas rejeições é que, através delas, a pessoa recebe a real necessidade e um desejo completo pela ajuda de Deus, pois vê que de outra forma está perdida. Não apenas ela não progride em seu trabalho, como vê ainda que regrede, e que lhe falta força para sequer observar a Torá e as mitzvot, mesmo que não seja em seu nome. Porque somente ao superar genuinamente todos os obstáculos acima da razão, ela pode observar a Torá e as mitzvot. Mas nem sempre ela tem força para ir acima da razão, porque, se ocorresse o contrário, Deus nos livre, ela seria forçada a se desviar do caminho do Criador e a não agir pelo seu nome. A pessoa sempre sentiu que o fragmento é maior do que o todo, o que significa que há mais descidas do que ascensões. Ela não vê uma finalidade para esses apuros e sempre se sente excluída da santidade, porque vê que é difícil observar até mesmo uma insignificância se não agir acima da razão, mas nem sempre ela é capaz de agir assim. E qual será o fim de tudo isso? Então essa pessoa entende que ninguém pode ajudá-la a não ser o próprio Deus. Isso faz com que ela dirija um pedido sincero ao Criador para que abra seus olhos e seu coração e a aproxime da eterna adesão a Deus. Ela compreende, então, que todas as rejeições que experimentou vieram do Criador. Isso significa que as rejeições que experimentou não aconteceram por sua culpa, ou porque não era capaz de prosseguir, mas sim porque essas rejeições são para aqueles que verdadeiramente querem se aproximar de Deus. E para que essa pessoa não se satisfaça com apenas um pouco, mais precisamente, para que não permaneça como uma criança sem conhecimento, ela recebe ajuda do alto, de modo que não seja capaz de dizer: graças a Deus, observo a Torá e pratico boas ações. Portanto, o que mais eu poderia pedir? Somente se essa pessoa tiver um verdadeiro desejo, ela receberá ajuda do alto. E isso são mostradas constantemente as suas faltas no estado presente. Isto é, são de enviados pensamentos e opiniões que trabalham contra seus esforços. Isso é para que ela veja que não está unificada a Deus. E quanto mais ela supera, mais percebe o quão longe da santidade se encontra, por comparação com os outros, que se sentem unificados a Deus. Mas essa pessoa, por outro lado, sempre tem suas queixas e exigências, e não consegue justificar o comportamento do Criador, nem o modo como ele age com relação a ela. E isso vai lhe provocando dor, porque ela não se sente unificada ao Senhor, até chegar a sentir que não tem participação nenhuma na santidade. E embora seja ocasionalmente despertada pelo alto, e isso momentaneamente a reavive, logo ela cai novamente em um abismo. Porém, é isso que lhe faz compreender que somente Deus pode ajudar e realmente atraí-la para mais perto. A pessoa deve sempre tentar se aproximar do Criador. Isto é, tentar fazer com que todos os seus pensamentos se refiram a Ele. Isso quer dizer que mesmo que esteja no pior estado, do qual não possa haver uma grande queda, ela não deve abandonar seu domínio. Isto é, não deve pensar que há outra autoridade que a afaste de entrar na santidade, e que tenha poder de beneficiar ou ferir. Portanto, a pessoa não deve pensar que é o poder do outro lado, Sitra Achra, que não lhe permite praticar boas ações e seguir os caminhos de Deus, mas sim que tudo isso é determinado pelo Criador. Como dizia o Baal Shem Tov, aquele que afirmar que há outro poder no mundo, isto é Conchas Klipot, está num estado em que serve a outros deuses, ainda que não pense necessariamente em cometer o pecado de heresia. Mas se pensa que há outra autoridade e força além do Criador, desse modo está cometendo um pecado. Além disso, aquele que diz que o homem tem sua própria autoridade, ou seja, aquele que diz que ontem ele mesmo não quis seguir os caminhos de Deus, também é considerado como tendo cometido o pecado de heresia.
Isso significa que ele não acredita que somente o Criador conduz o mundo. Quando a pessoa comete um pecado, certamente deve se lamentar por isso e se arrepender de tê-lo cometido. Mas aqui também devemos colocar a dor e a lástima na ordem correta. Aquilo a que ela atribuir a causa do pecado é justamente o ponto do qual deve se arrepender. A pessoa, então, deve se arrepender e dizer: cometi esse pecado porque o Criador me lançou abaixo da santidade, para um lugar imundos no lavatório, onde está a imundície. Isso é o mesmo que dizer que o Criador lhe deu um desejo e um apetite por se divertir e respirar o ar de um lugar mal cheiroso. E também, quando a pessoa sente que está em um estado de ascensão e sente algum prazer no trabalho, ela não deve dizer: agora estou em um estado em que compreendo que é valioso servir a Deus. Melhor seria que soubesse que agora o Senhor anotou. E por isso a atraiu para si, razão pela qual ela sente prazer no trabalho. Ela deve tomar cuidado de nunca abandonar o domínio da santidade, nem dizer que há outra força operando além do Criador. Igualmente, quando a pessoa lamenta que o Criador não a traz para perto, ela também deve ter cuidado para não se queixar por ter sido distanciada do Criador, pois, fazendo assim, torna-se um recipiente para seu próprio benefício, e aquele que recebe é separado do Criador. Melhor seria que ela lamentasse o exílio da presença divina. Isto é, por infligir tristeza à presença divina. A pessoa deveria tomar como exemplo a ocasião em que algum pequeno órgão está dolorido. A dor é sentida principalmente no coração e na mente, que são a generalidade do homem. E certamente a sensação de um simples órgão não se assemelha à sensação da completa estatura da pessoa, onde a maior parte da dor é sentida. Igualmente, é a dor que a pessoa sente quando está distanciada do Senhor, já que o homem é apenas um órgão da presença divina. Pois a presença divina é a alma de Israel em geral. Assim, a sensação de um simples órgão não se assemelha à sensação da dor em geral. Isso significa que a presença divina lamenta que haja partes dela mesma que estejam distanciadas e que ela não pode ajudar. E se o homem não relaciona a si mesmo a tristeza de estar distanciado de Deus, ele é salvo de cair na armadilha do desejo de receber para si mesmo, que é a separação da santidade. O mesmo se aplica quando alguém se sente um tanto mais próximo da santidade. Quando ele está feliz por ter merecido favor aos olhos do Senhor, ele precisa dizer que o centro de sua alegria é que agora há alegria na presença divina por ter conseguido trazer seu próprio órgão para mais perto e não rejeitá-lo. E o homem se alegra por ter sido dotado com a capacidade de agradar à presença divina. Do mesmo modo, a alegria que um indivíduo sente é apenas uma parte da alegria que o todo sente. E, através desses cálculos, ele perde seu individualismo e evita cair na armadilha do outro lado, que é o desejo de receber para si mesmo. Todavia, o desejo de receber é necessário, pois é isso que constitui a pessoa, e nada existe nela além do desejo de receber que lhe é atribuído pelo Criador. De qualquer forma, o desejo de receber prazer deve ser corrigido para adquirir a forma de doação. Isso quer dizer que o prazer e a alegria sentidos pelo desejo de receber devem ter a intenção de transmitir contentamento ao alto, em razão do prazer que acontece abaixo. Pois esse foi o propósito da criação, beneficiar suas criações. E isso é chamado a alegria da presença divina acima. Por essa razão, o homem deve buscar conselho sobre como pode causar contentamento acima. E certamente, se ele recebe prazer, o contentamento será sentido acima. Assim, ele deve ansiar por estar sempre no palácio do rei e por ter a capacidade de lidar com os tesouros do rei. E isso certamente causará contentamento acima. Conclui-se que seu inteiro anseio deve ser em prol do Criador.